Boa tarde. Eu estou aqui para ajudar os meus estudantes, aqueles que estão com trabalhos de fim de curso e outros que querem fazer as suas monografias e as suas dissertações. Parece ser um problema muito difícil de escrever, mas não é. Tudo depende da vontade de cada um e da sua entrega. Eu sou professor de pesquisa aplicada, e eu quero mostrar aos estudantes que não é tão difícil como pensam, mas é um procedimento que deve ser observado para conseguirem ter resultados. Quando nós vamos iniciar uma pesquisa, o que nós devemos fazer, em primeiro lugar, temos que observar o fenômeno. O que acontece é que, na maioria das vezes, os estudantes trazem temas bonitos, mas que, no entanto, não têm um problema. Eu tenho que identificar o problema, observando o fenômeno, o que está a acontecer. Se o fenômeno for repetido 2, 3 vezes, aí já é um problema. E este problema precisa de ser solucionado. Eu tenho que encontrar a solução para este problema. E a maneira ou a forma para eu encontrar a solução para este problema é, claro, através do método científico, que tem as etapas, e depois se pode também, posso também comprovar, se for o caso das minhas hipóteses. Mas hoje eu quero falar-vos de uma coisa: como fazer o tema. Como eu dizia, os estudantes trazem temas bonitos, mas que na verdade não tem problema. Para nós fazermos o tema, eu trago aqui esta aula que fala da formulação do problema e do tema. Aqui não está bem visível. O problema é o ponto de partida para a elaboração de uma pesquisa ou, em outras palavras, de um projeto de pesquisa. O problema é uma questão que mostra uma situação que necessita de discussão, investigação, decisão ou solução. Quanto mais claro for o problema, bem formulado, há maior probabilidade de ter uma boa estratégia de pesquisa. Isso significa que também podemos ter bons resultados. Depende da forma como eu organizo o problema. A formulação do problema é o ponto mais alto de qualquer pesquisa. Se eu não conseguir identificar o problema, então dificilmente vou fazer o meu trabalho de fim de curso. Eu tenho que saber identificar o problema, qual é o problema, onde é que está a acontecer o problema, quando é que este problema acontece, por que é que este problema acontece. E aí eu trarei a solução do problema através da minha pesquisa. O pesquisador deve fazer uma pergunta baseada na observação do fenômeno. Como eu disse anteriormente, para nós identificarmos um problema, temos que observar o fenômeno. A pergunta é escolhida para resolver um problema específico. As melhores perguntas para resolvermos os problemas, o problema da pesquisa, aliás, é qual, como, que e quando. Podemos afirmar que o problema é uma questão não resolvida e o foco da análise e discussão em diferentes áreas de conhecimento. Pode ser numa área ligada à medicina, pode ser numa área ligada à sociologia, à educação. É uma questão que eu preciso de resolver e eu tenho que encontrar a solução para aquele problema. Quando eu faço análise ou começo a ver qual é o problema, começo a ver como é que vou resolver o problema, eu tenho que colocar sempre as perguntas de partida. Por exemplo, eu trago aqui algumas perguntas de partida como: que práticas devem ser usadas para a conservação ambiental? E por que eu chego a esta questão? Porque estou a falar da conservação do meio ambiente. O meio ambiente, temos a poluição ambiental, temos a degradação ambiental, temos a erosão, temos também a poluição sonora, a poluição visual. Tudo isto vai trazer, não é, a degradação do meio ambiente. Então, eu posso vir com esta questão: que práticas devem ser usadas para a conservação do meio ambiente? Se for o caso, não é, do meio ambiente degradado, quer pela erosão, quer pela poluição ambiental ou por um outro problema, então eu posso trazer esta pergunta: que práticas devem ser usadas para a conservação ambiental? Mas também posso usar a pergunta de uma outra maneira, por exemplo, começando com como, para dizer como deve ser feita a conservação do elefante africano. Sabem que o elefante africano está em extinção e nós temos que encontrar estratégias possíveis para conservar o elefante africano. Eu posso fazer uma problematização que falo da importância de ter o elefante africano, que faz parte do ecossistema, mas também quero encontrar uma solução como conservar o elefante africano. A outra questão que eu posso ter também é quando é que no Parque Nacional das Crimas acontecem os conflitos homem-animal. Temos conflitos homem-animal, não é? Então eu quero saber quando. Pode ser no tempo seco e no tempo chuvoso. Então eu vou descobrir quais são as causas que levam os conflitos homem e animal. Para a formulação do problema, consideram-se os seguintes critérios: o assunto deve ser do interesse do pesquisador, o assunto deve apresentar relevância teórica e prática,
o assunto deve ser adequado à qualificação do pesquisador. Quando nós temos interesse do pesquisador, eu não vou investigar uma coisa que eu não tenho interesse ou não conheço o fenômeno. Tudo aquilo que eu investigar é porque eu conheço o fenômeno. Relevância teórica e prática. É relevante a minha pesquisa. Eu tenho suficiente matéria para defender esta pesquisa? Se não tenho, não vale a pena. Eu tenho que estar qualificada para fazer aquela pesquisa. Sou da área ambiental, sou da área de turismo, sou da área de marketing, não é? A minha qualificação é que vai me dar vantagens em relação à pesquisa que eu estou a fazer. E eu tenho que ter material bibliográfico suficiente e disponível para depois poder defender a minha tese, que é aquela pesquisa que estou a fazer. O pesquisador deve dispor de tempo e outras condições de trabalho necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. Não basta dizer só quero fazer pesquisa e não tenho tempo. É necessário que eu tenha tempo disponível para fazer a pesquisa. O problema deve ter clareza. Os termos usados na formulação do problema devem ser claros, deixando explícito o significado com que os termos estão sendo utilizados. Não basta andarmos com muitas voltas porque quer pôr um português bonito. Não. Tem que usar temas claros para que quando eu for a ler, eu perceber realmente qual é o problema. Quando alguém quiser ler o meu problema, encontrar lá realmente qual é o problema, o que é que está a acontecer na minha área de investigação. Há termos que não podem ser considerados conceitualmente claros, mas não são precisos, pois não informam acerca dos limites da minha... Estes termos não informam nada. Então não vale a pena pôr termos só para embelezarmos a problematização do problema que está a acontecer, porque não vai informar nada. O que eu preciso é que os meus termos sejam claros, capazes de explicar qual é o problema e o que é que está a acontecer. Para a formação do tema, seguem as seguintes contestações. O que é que eu quero pesquisar? O que é que desperta de fato o meu interesse? Na etapa de apresentação do tema, constitui a fase inicial da elaboração de um projeto. Implica um processo de reflexão sobre a temática de estudo, remete o pesquisador a questionar-se a respeito das suas preferências ou interesse de estudo. Pesquisar algo que desperta realmente o nosso interesse, isto é que é muito importante. Então, quando eu estiver a fazer o tema, tenho que ver realmente o que é que eu quero pesquisar, o que é que desperta o meu interesse, como é que a minha investigação vai ser conduzida dentro deste tema. Eu trago aqui a primeira atividade, que é a formulação do tema. Eu já disse anteriormente que para a formulação do tema é preciso primeiro observar o fenômeno, depois do fenômeno fazer a problematização, explicar de forma clara como é que o fenômeno acontece. Tenho aqui a segunda atividade, que é o trabalho em grupo. No trabalho de grupo, o que interessa saber é que os estudantes tenham de elaborar o tema. Depois de elaborar o tema, formular o problema em volta deste tema. Aliás, o problema já existe, razão pela qual formularam o tema. E o trabalho deve ser analisado e corrigido na sala de aulas. Depois temos a formulação dos objetivos de pesquisa. Os objetivos revelam aquilo que o pesquisador quer alcançar em termos de resultados. Na formulação dos objetivos de pesquisa, devemos observar a coerência entre estes objetivos e o problema. Não pode haver um desfazamento entre os objetivos e o problema. Tudo tem que ser coerente. No projeto de pesquisa, os objetivos são gerais e específicos. O objetivo geral, de acordo com Santos, é a espinha dorsal de todo o problema. É o objetivo geral que nós pretendemos responder, dar resposta para o que é que está a acontecer este fenómeno, onde é que acontece, quando é que acontece, por que é que acontece. Em suma, podemos dizer qual é o propósito da pesquisa. Deve expressar claramente aquilo que o pesquisador pretende conseguir com a sua investigação. Os objetivos específicos são desmembrados do objetivo geral, respondem às ações que devem ser desenvolvidas a partir do objetivo geral. Na atividade 3, eu trago aqui uma atividade mais robusta, tem um problema, objetivo geral e objetivo específico. Eu trago um problema que está a acontecer em relação à conservação ambiental. Que práticas de desenvolvimento sustentável devem ser usadas para a conservação ambiental? E o objetivo é compreender as práticas de desenvolvimento sustentável desenvolvidas para a conservação ambiental. Depois vamos desmembrar este objetivo geral, vamos formar os objetivos específicos. Primeiro vamos identificar as práticas de desenvolvimento sustentável para a conservação ambiental. Vamos caracterizar estas práticas desenvolvimento sustentável para a conservação ambiental e vamos compreender como é que estas práticas, são desenvolvidas para termos a tal conservação ambiental. Quando eu faço uma pesquisa, eu tenho que também saber justificar até que ponto a minha pesquisa é importante, se vale a pena, de fato, fazer esta pesquisa ou não. A justificativa sempre responde à questão porquê. A justificativa de uma pesquisa acadêmica, técnico-científica, trata de destacar a relevância e o porquê tal pesquisa deve ser realizada. Questões por responder. Quais são os motivos que me levam a fazer a pesquisa? Por que eu tenho que fazer esta pesquisa? Será que esta pesquisa é relevante? Que contribuições esta pesquisa terá? Não só para a comunidade onde está a fazer a pesquisa, mas também para a comunidade acadêmica.
Que contribuição estaria a dar para a compreensão, intervenção e a solução do problema? A pesquisa deve articular a relevância intelectual e prática do assunto investigado, trazer a experiência do investigador. O investigador tem que ser aquela pessoa que tem experiência, que elabora o projeto, para poder responder à questão sempre porquê. E é neste momento que se tenta convencer com argumentos sólidos, não é? Quer a universidade, quer o orientador ou uma instituição de financiamento, que o seu projeto merece ser realizado, que vale a pena fazer esta pesquisa. Depois temos a delimitação do tema. É preciso delimitar onde é que eu vou fazer a pesquisa. A delimitação pode ser espacial, temporal ou temática. Quando falamos de delimitação espacial, estamos a dizer o local onde o fenómeno ocorre. Um estudo que trata de violência urbana, no município, na cidade ou na região. Ou um estudo que fala, por exemplo, da degradação ambiental, degradação dos solos. Eu tenho que saber delimitar em que zona, se é numa área costeira ou se é num ecossistema para o interior. Depois também podemos usar a delimitação temporal, que é o período em que o fenómeno ocorre. E eu tenho que explicar porque é que o fenómeno ocorre neste período. Não é? Podemos definir a realização da pesquisa situando o nosso objeto no tempo presente e no passado, mas onde é que o fenómeno ocorre? Se é numa cidade, em que tempo? Pode situar no momento presente, durante um período, abrangendo um determinado plano econômico. Mas por que acontece realmente neste tempo? Então, eu estou a fazer uma delimitação temporal, mas também trago aqui uma delimitação temática, que o estudante tem que sempre dizer em que contexto, em que cadeira, em que disciplina, não é? Esta pesquisa pode se enquadrar. Isto para quê? Para facilitar o estudante no levantamento bibliográfico, facilitar o estudante também no tipo de supervisor, orientador, que tem que ter em conta, não é, o conhecimento que este orientador tem, supervisor tem, em relação a esta disciplina que está sendo investigada. Olha, por hoje é tudo. Eu só quero apresentar aqui as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção dada à aula. Voltaremos amanhã com mais detalhes sobre a elaboração do tema, dos problemas, com os trabalhos que foram deixados, primeiro, segundo, terceiro trabalho, para ver se os estudantes perceberam como é que se elabora um tema, como é que se faz um problema, como é que se tem a justificativa, porque é que nós temos de justificar a pesquisa que estamos a fazer e como é que nós vamos delimitar a nossa pesquisa. E por hoje é tudo, como estava a dizer, e muito obrigada. Até a próxima.